Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o silêncio. O silêncio é bem importante assim, porque nós construímos com os nossos pensamentos. Se cada um começa a observar no silêncio, estudando o livro Na Luz da Verdade, ele vai confirmando assim, que nós construímos com os pensamentos. Então essa força dos pensamentos é a força que o Criador distribui na criação, que é uma força neutra, e que nós podemos dar a forma que nós achamos que é boa. Isso é bem importante assim. Mas se a pessoa lembra assim, ela vai confirmando com o seu conhecimento de que existe muitas coisas na vida que precisariam de melhorar. A vida dela. Para ela melhorar, ela tem que ver onde ela se encontra e ela tem que trabalhar com ela. E é bem importante assim. Esse trabalho, a pessoa tem que lembrar que é um trabalho físico, porque se os pensamentos formam a nossa vida, então o trabalho dentro de nós, ele é físico também. Então é um trabalho de dedicação. O silêncio nos possibilita ir vendo onde nós estamos, como nós precisamos de melhorar. E é bem importante assim, porque a melhora é de todo jeito. Muitos melhoram depois que o seu sangue já se encontra naquela condição de envelhecido. Então a pessoa foi compreendendo a vida na velhice, então ela mudou. Mas nós tínhamos que fazer esse trabalho a vida toda, de possibilitando assim que melhorássemos. E a melhora está sempre com a boa vontade. Se nós desenvolvermos uma maneira de ter boa vontade, a gente vai observando assim, no ambiente de trabalho, na moradia, aquele que tem boa vontade, ele é querido, que é diferente daquele que aceita as funções que são dos seus companheiros. Cada um tem uma função. A boa vontade está relacionado a um jeito alegre de ser, uma maneira boa, um posicionamento, um distanciamento. Porque quando tem familiaridade, não tem evolução, tem uma acomodação. Volta a sempre falar de uma outra pessoa. Então a acomodação não é evolução. O silêncio é esta condição bem importante assim, para ver o procedimento que precisamos de ter. Essa boa vontade a gente pode observar assim, numa mãe que tem filhos pequenos. Então os filhos cometeram ali aqueles afazeres que não poderiam cometer, então eles são repreendidos. Mas como chegou a hora da refeição, a mãe os chama. O equilíbrio. Teve a repreensão, mas agora tem uma outra responsabilidade. Então a boa vontade facilita muito. Nós sabemos assim que a atmosfera protege o globo terrestre. Quando temos a boa vontade, nós também recebemos uma proteção. Então o que acontece? Os atos que nós fizemos numa época anterior, a época anterior pode ser na outra existência que estivemos aqui, pode ser ontem, pode ser no período da manhã. A boa vontade nos possibilita ter esta condição assim. Quando uma pessoa vê um fato bem interessante assim, que nós usamos o nome de anjo da guarda, que o anjo da guarda auxiliou, que foi muito beneficiado. Se fosse relatar, não teria como relatar, pois foi uma coisa muito especial que aconteceu com aquela pessoa ou consigo mesmo. A pessoa, através do silêncio, estudando o livro Na Luz da Verdade, ela foi criando uma maneira diferente de ser. Então, por tuas obras te reconhecereis, num período anterior, o que ela fez, quando chegou o período do resgate, ela estava envolta com essa condição da boa vontade. Então aquilo que era para ter sido, não foi aliviada. Então nós temos essa condição bem importante assim, de possibilitar que nós tenhamos a condição de receber os auxílios de uma maneira melhor.
não precisamos de passar pelo sofrimento. Ver antes. Então a gente não percebe o nosso dia a dia, mas durante um dia nós temos muitos auxílios. Um instante de lucidez, uma compreensão, uma maneira de ser, a maneira que nós estamos atuando, a maneira que nós precisamos agora de ter uma melhora. Então esses instantes de lucidez vai possibilitando assim que nós tenhamos a capacidade de melhorarmos. É bem importante, porque um ato na matéria grosseira, o resgate daquele ato é na matéria grosseira. Um ato feito na matéria fina, aquele resgate tem que ser feito na matéria fina. Isso é bem interessante. A maneira que nós temos para conviver na matéria grosseira, onde nós temos a capacidade de melhorarmos e desenvolver a boa vontade e de procurar conhecer os ensinos e viver de acordo com os ensinos. Os ensinos assemelham-se a uma fábrica que tem muitas correias movendo aquelas máquinas. Então o que acontece? A pessoa passa a ter a capacidade de andar na vida dentro dessas normas. No silêncio é que nós vamos vendo como nós estamos caminhando. Não é só caminhar fisicamente, porque quando a pessoa apresenta-se como se fosse nobre, polida, coerente, ela apresenta, mas o tom de voz acompanha aquilo que a pessoa é. Então nós temos que trabalharmos assim para sermos. Então aquilo que nós somos, transmitir essa segurança para aqueles com quem nós relacionamos. Essa definição. Nós vamos criando dentro de nós essa condição assim de compreender a vida. E é bem importante assim, porque quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós temos instantes de lucidez, que se nós compreendêssemos aquele parágrafo, conforme precisa de ser compreendido, quase que seria suficiente a nossa vida. Mas como nós temos a facilidade de mecanizar, então nós não podemos parar, porque uma pessoa ou outra pessoa quer arriscar aquilo que foi lido, porque ela teve um instante de lucidez. Mas quando ela volta e ela vê aquelas frases, ela vê assim que agora a significação é outra. Aquilo que ela pensou que tivesse visto, o que aconteceu naquele período anterior, foi que ela teve instante de lucidez. Esse instante de lucidez equivale-se a um erguer-se dentro. Então melhorou a compreensão. Mas como nós temos só instantes, então nós tendemos a voltar para a fase anterior. Então aquelas significações foi para aquele dia, para aquela época. Então nós não temos essa condição de nos mantermos numa condição elevada. Essa condição elevada é bem importante, assim a pessoa precisa de lembrar assim. A mudança de grau na vida não é para um período. É o período todo trabalhando para mudar esse grau. A gente pode observar no caso da criança. Aquela criança é levada no ambiente de ensino todos os dias, na hora determinada por aquele ambiente de ensino. Aqueles que são responsáveis lá para ministrar aquelas matérias, manda matéria para fazer em casa também. E aquela criança tem que fazer aqueles deveres. O ano inteiro frequentando, o ano inteiro chegando na hora, o ano inteiro fazendo os deveres de casa. Aí então no final do ano ela é promovida para o ano seguinte, mudou um grau. Da nossa compreensão sobre a vida, porque o adulto é para compreender a vida, para saber assim que cada um de nós tem uma importância e a evolução é de todos. Cada um tem uma cor, cada um tem um jeito. É o conjunto. Como é que nós procedemos nesse conjunto? Como nós podemos trabalhar para ver o lugar que eu me encontro nesse conjunto? E a gente vai observando assim, porque tem muitas profissões que aqueles que trabalham naquelas profissões são felizes por eles mesmos. Têm uma naturalidade, têm uma espontaneidade, são alegres. Mas aqueles que trabalham numa outra profissão não têm mais essa espontaneidade, essa alegria.
Então nós precisaríamos de ir trabalhando na nossa vida para termos um trabalho que nós tivéssemos alegria. A nossa missão na matéria grosseira é possibilitar assim que nós nos tornamos felizes. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de termos essa elevação e de ver o caminho, como é que eu me engreno, como é que eu faço parte dessa harmonia, porque um ser humano sozinho não toca uma orquestra. Quer dizer que a vibração que um ser humano tem não irradia suficientemente, então nós necessitamos de todos. E nós temos que desenvolver pensamentos abrangendo esse todo, aumentando o nosso amor para todos. Temos que sair dessa pequenez, dessa coisa assim de somente eu sou importante, somente a minha família é importante. Ampliar essa bondade para todos, porque todos nós temos um valor. Tem um valor para um filho, tem um valor na moradia, tem um valor para o irmão. Como é que nós fazemos para esse que nós temos um valor ficar feliz conosco, satisfeito de conviver conosco, porque nós temos um valor e esse valor transcende. Então a primeira coisa que todos nós tínhamos que estar trabalhando é com os pensamentos, porque os pensamentos é aquela condição bem importante assim, que utiliza da energia espiritual que o Criador nos possibilita. Todos os nossos atos não estão no nosso corpo de matéria grosseira. Nós utilizamos o nosso corpo de matéria grosseira. Mas se tem um ensino que fala que por tuas obras te reconhecereis, quer dizer assim, que aquilo que nós fazemos ficou no nosso espírito. Então nós vamos colher na sequência dos movimentos. Então aqueles que têm a oportunidade de sobreviverem, de voltarem nesta terra, então eles vão colher aquilo que eles plantaram. E nós tínhamos que sair desta condição assim, de falar que tem injustiça, que tem sofrimento. Nós não vemos o que a pessoa plantou numa época anterior, mas isso não quer dizer que agora, por eu ter essa informação, eu preciso de comportar-me com descaso. Não, porque aquele já está colhendo. Eu não sei o que foi que eu plantei numa época anterior e que ainda a minha colheita terá que vir. Então eu não posso julgar-me que já me encontro numa condição superada. Isso é bem interessante, porque se cada um observa, as pessoas têm mais de 80 anos e muitas vezes começam a ter doenças que não têm cura para aquela doença. Na roda do destino, naquela importância do movimento aspiral que nós temos dentro de nós, não sabemos ainda o que temos que colher, mas nós temos a informação do como podemos nos proteger, como nós podemos melhorarmos. E essa melhora é física, somente com a boa vontade. Então tem muitas coisas, né? A pessoa pode ter boa vontade de querer doar as suas coisas, pode ter boa vontade de querer carregar os outros. Precisa de ver se está certo. Essa avaliação é pessoal. Então a pessoa é que tem que ter a lucidez para ver o procedimento que ela está tendo. O procedimento é individual, não é mais ou menos, é físico. Se a pessoa fez um ato e ela não ficou feliz com o ato que ela fez em relação àquele outro, então o que acontece? Muitas vezes ela não dorme, ela fica preocupada, ela fica achando assim que poderia ter sido diferente. Essas sempre as referências que nós temos. Fazer parte daqueles que terão a oportunidade de sobreviverem ao juízo final, a pessoa já tem que fazer o trabalho agora. Aquela pessoa deu o horário de trabalho, aí ela começa a trabalhar. Mas para ela ir embora, ela para antes do horário. Então nós tínhamos que fazer um planejamento antes também do horário de trabalho, de iniciar o trabalho. Pois se na hora de ir embora a pessoa sabe proceder direitinho, então ela já conclui antes. Mas e para o início do trabalho? Para a nossa vida diária? Qual é o procedimento que eu estou tendo? É físico. Então esses tempos não têm uma maneira de ser diferente.
E a gente vai observando em todas as coisas. Tem o tempo certo, tem a possibilidade. Essa transformação dentro de nós. Essa transformação não é para um período. Todos os dias a pessoa tem que ir trabalhando. Ela tem que lembrar daquela criança pequena que foi levada na escola todos os dias. Depois de uma certa idade, então a criança vai só, porque já é um jovem, já é um adulto, então ela vai só. Mas até então foi levada. Então quer dizer que o adulto teve esse trabalho e teve o trabalho de fazer o gerenciamento das funções que aquela criança tem. Para nós. Agora é para nós. Como é que eu estou fazendo o trabalho comigo? É no silêncio. O silêncio é isso. Da pessoa lembrar assim que nós construímos o nosso futuro e que nós temos a capacidade de melhorar o nosso futuro e que nós temos a possibilidade de nossos resgates serem mais brandos. Tem resgates que são feitos assim muito fortes, né? Então como é que a gente pode fazer com que os nossos resgates sejam mais brandos? Tem muitas maneiras, porque aquela pessoa desenvolveu um sistema de compreensão. Só dela pegar naquele instrumento de trabalho e mostrar como ela quer a função que vai ser executada, ela já fez o resgate. Então tem muitas maneiras boas assim, né? É individual. Como é que eu estou fazendo? É isso que nós precisamos de confirmar assim conosco. Porque eu posso dar uma orientação, mas a pessoa saiu no portão da moradia, ela pode ir para a direção que ela quiser. Mas a orientação que foi dada é para que ela seguisse naquela direção. E ela mudou a direção. Então não tem uma maneira de querer auxiliar. Tem a maneira que nós precisamos de desenvolver conosco mesmo. E nós sabemos assim que tem muitas referências sobre o silêncio. No caso daquele profissional, daquele mestre, e tem um noviço nas suas proximidades, devido ao fato que ele é experiente, ele sabe que o noviço não vai assimilar aquelas informações. O que ele vai falar vai ser poucas palavras. Aquele profissional, quando pergunta sobre um assunto, ele fala pouco para esse, porque esse tem um entendimento muito grande. Então os pequenos detalhes, ele já tem a condição de ver o procedimento todo. Como é que nós desenvolvemos agora a maneira, com o silêncio, nos tornarmos sábios? Essa é a importância. Então o procedimento é individual, porque tem o silêncio do sábio, que compreende, que é o caso daquele mestre, daquela oficina. Ele fala pouco porque ele sabe que aquele que está ouvindo não tem como assimilar aquelas informações, porque não tem conceito. Então no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser. Então a gente vai observando também quando uma criança pede uma informação. A informação tem que ser compacta, porque passou disso ela não tem conceito e ela dispersa. Então a sabedoria vem assim, no silêncio, estudando o livro na luz da verdade, possibilitando que aquele que estuda tenha a capacidade de ter uma elevação dentro dele. Aqueles instantes de lucidez que a pessoa compreendeu uma frase do livro, aumentar e ampliando. Nesta ampliação, a pessoa então vai mudando a sua constituição. Ela vai ficando impregnada com aquelas funções que ela tem o conhecimento. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que trabalhar assim. Ver o procedimento que eu estou tendo e o procedimento que precisa de ter. Como é que eu posso melhorar? Então, aquela condição bem importante assim, né? De aumentar os instantes que a pessoa fala que foi de graça na sua vida. Então aconteceu isso e ela teve um instante de graça, pois ela não passou por nenhuma situação. Quer dizer que ela teve uma melhora dentro dela e ela ficou envolta. Isso é físico. Porque se a gente vê a criança que cai, então aquela criança tem o auxílio. E ela tem uma coragem de levantar novamente e continuar a sua caminhada. Essa coragem.
O silêncio é assim, para a pessoa ver o nível em que ela se encontra e qual o procedimento que ela precisa de ter. Isso é bem importante. Todo instante nós tínhamos que fazer esse trabalho, porque aquela criança vai para o ambiente de ensino e aquele profissional que se encontra ministrando aquelas informações, ele tem um currículo a cumprir. Tem tantas informações que ele precisa administrar durante o ano. Então ele tem que manter aquelas crianças, aqueles jovens, com um procedimento que aquelas crianças assimilam aquelas informações. Quer dizer que é um trabalho contínuo para aquela criança mudar um grau durante o ano. Então, para nós, o que eu estou fazendo? Qual é o procedimento coerente que eu estou tendo? Como é que eu estou usando o conhecimento que eu tenho através do livro Na Luz da Verdade para agora eu irradiar essas informações? Para que eu tenha aquela capacidade bem importante do meu amor abranger a mais pessoas. Não é somente ficar com o meu amor, os meus familiares, como nós temos o costume de ouvir, de falar que para os meus eu faço tudo. Quer dizer assim, se faz tudo para os seus, então quando os seus vai ficar agora amadurecido, qualificado para a vida? Qual é esse procedimento que nós estamos tendo? Toda a época da nossa existência, a pessoa tem que lembrar assim, que o que vale para cada um de nós é como eu estou plantando e como é que eu estou fazendo para ter uma colheita melhor. Se eu estou plantando para ter uma colheita melhor, qual é o procedimento que eu estou fazendo para agora, para a colheita anterior, ser uma colheita melhor? Então, aquelas referências que nós conhecemos, dos auxílios que a pessoa recebeu, do jeito bom que aconteceu para a vida daquela pessoa, essa maneira, então quer dizer assim, que o trabalho conosco é o trabalho o dia inteiro e a noite inteira. Porque nós sabemos assim que quando nós acordamos à noite, e que muitas vezes foi logo em seguida que nós adormecemos, e que dormimos um pequeno sono e acordamos como se estivéssemos na condição de levantar para o trabalho. Então nós sabemos assim que o nosso corpo necessita de mais repouso. Mas os nossos pensamentos não permitem. A solução é clarear o que nós estamos preocupando, como é que nós nos encontramos na vida e aquilo que nos preocupa. Então a pessoa só pode acalmar quando ela começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, que dentro dela organiza outra vez. Nosso comportamento, os atos que nós fizemos, não fica preso ao nosso corpo de matéria grosseira. Esses atos ficam no nosso espírito. Quer dizer que a pessoa larga o corpo de matéria grosseira com a morte física e aqueles atos ela terá que colher numa época seguinte. Então o desconhecimento que nós temos das leis que o Criador instituiu, nós fazemos avaliação assim como se estivesse apresentando uma injustiça com aquele corpinho pequeno que já chegou nesta terra. Então não tem injustiça. Então a pessoa descuidou, não fez um trabalho para considerar o seu semelhante, para ter uma condição boa assim sobre o seu semelhante. Então o que acontece? O ato que foi feito vem agora na vida seguinte, apresentando uma limitação com o seu corpo de matéria grosseira. Tem aquela responsabilidade também, Porque normalmente os pais também não educaram direito esse que apresenta assim numa época anterior. Então agora vem com a limitação e que eu próprio é que tenho que fazer o resgate. O silêncio. Nós temos que nos esforçarmos, nós temos que voltar para dentro de nós, de procurar uma maneira de elevarmos, de observar assim que os pensamentos vai construindo aquilo que nós temos que colher no período seguinte. Então a maneira de cultivar pensamentos melhores, temos que sair desses lugares que nos apresentam um tumulto na nossa vida. Porque tem lugares que não trazem um benefício, que não trazem um crescimento para nós. Sair desses lugares para que nós tenhamos a capacidade de trabalhar melhor conosco mesmo. Esse trabalhar melhor quer dizer assim,
qual o procedimento que eu tenho para melhorar esta condição que existe no globo terrestre. A atmosfera protege o globo e que nós temos também uma proteção. Melhorar esta proteção. Mas a melhora é de dentro, porque nós sabemos assim que se a criança já faz o procedimento que ela quer, o adulto dá a ela uma orientação, o adulto dá para aquele jovem uma orientação e dá para muitos outros, e eles fazem o que querem. Quer dizer que a mudança é um procedimento de dentro. Então é de dentro que nós temos que percebermos. E para isso, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, na paz que ela se encontra, então ela tem essa elevação dentro dela. Então ela vai vendo a direção que ela precisa de ter. Então a construção da nossa vida está sempre relacionado àquilo que nós fizemos numa época anterior. Para nós fazermos um resgate melhor, nós temos que melhorarmos. E a melhora a gente sabe que é toda a época da nossa existência. Porque para melhorar no trabalho, a pessoa tem que ir possibilitando uma recuperação orgânica e ela tem que ter um tempo também de pesquisar aquele assunto que ela trabalha, para ver o procedimento que ela precisa de ter uma melhora. Que tem pessoas que são contratadas justamente para poder orientar naquela empresa um processo que dinamiza, que tem uma melhor produtividade sem ter uma sobrecarga de cada um que está trabalhando. Então, para nós, nossos pensamentos, como é que nós fazemos para construir coisas boas? Os pensamentos são espirituais, porque tudo que nós fazemos fica preso no nosso espírito e que nós vamos colher aquilo que nós fizemos, nos possibilitar uma condição melhor numa época seguinte. A época seguinte não está relacionada somente ao período quando voltarmos na matéria grosseira. Uma época melhor quer dizer assim, o dia de amanhã. Qual é o procedimento que eu tenho que ter para esse dia de amanhã ser um dia melhor? Tenho que me encontrar em paz. Eu tenho que me encontrar numa condição do meu trabalho ser um trabalho agradável para mim mesmo, não é para as pessoas. Porque se eu me torno agradável e o meu trabalho agradável, naturalmente eu vou ter uma harmonia melhor. O silêncio é uma possibilidade que cada um tem de ir observando como ele se encontra, o procedimento que nós temos que desenvolver para ter uma elevação dentro de nós, usar direito o nosso tempo, ver onde nós colocamos os nossos sentimentos e o procedimento que nós estamos tendo para nós mesmos. Então, se uma pessoa quiser ter saúde na velhice, quiser ter paz toda a época da sua existência, ela tem que conhecer o silêncio. Não é um silêncio de omisso, mas o silêncio do sábio, de ir vendo o grau em que ela se encontra e a maneira que ela se encontra, transformando as informações. Quer dizer, que a pessoa tem que ter um saber para dar a informação no nível daquele que está fazendo as perguntas. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é esta condição. A melhora é a vida toda. Se nós não nos aprofundarmos nos ensinos do livro Na Luz da Verdade, na criação, nós não vamos fazer o procedimento que precisa de ter a compreensão conforme precisa de ser compreendido. Compreender as leis nos auxilia na nossa caminhada diária. Isso é bem importante assim. Continuar recebendo os auxílios, nos esforçarmos,